Olá, turma, aqui é o professor JB. Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos estudar polígonos. O que são os polígonos? Polígonos são figuras geométricas planas e fechadas formadas por segmentos de reta. Eles podem ser convexos ou não convexos. Primeiro, vamos identificar nessas figuras quais são polígonos. Para ser polígonos, ele tem que ser formado apenas por segmentos de reta. E essa figura tem que ser fechada. Então vamos observar essa primeira figura. Olha, isso daqui é um segmento de reta. Então eu tenho um segmento, tenho outro segmento, tenho outro segmento. Observe que essa figura ela é feita só de segmentos de reta. E é fechado. Então é fechado. Então esse aqui, essa primeira figura, ele é um polígono. Certo? Essa figura é um polígono. Essa outra figura é feita só por segmentos de reta também, observe. Eu tenho um segmento, eu tenho outro segmento e eu tenho outro segmento. Então, isso aqui é outro polígono. Essa figura, ela tem um segmento de reta, ela tem outro segmento de reta, só que essa parte é convexa. Essa parte aqui, ela é meio redonda, né? Uma parte curva. Pronto, ela tem uma parte curva. Então, se essa parte é curva, ela não é um polígono. Então, isso aqui não é. Não é polígono porque ele não é formado só por segmento de reta. Ele tem uma curva aqui. Essa figura é um polígono? Também não é, porque ela tem segmento de reta, mas ela não está fechada. Observe que ela tem a parte aberta. E também essa figura não é polígono. Não é. Essa daqui é feita só por segmentos de reta. Então, essa aqui também é um polígono. Também é um polígono. Observe que é só segmento de reta e fechado. Esse daqui não tem nenhum segmento de reta. É um círculo. Então, isso daqui também não é polígono. Não é. Certo? Então, desses que temos aqui, nós temos o primeiro, o segundo e esse quinto aqui, que é um polígono. Os outros não é polígono. E aqui nós podemos identificar o polígono convexo e o não convexo. Quando é que um polígono é convexo? O polígono ele é convexo quando você fizer um ponto em uma parte da figura e traçar uma reta e essa reta não sair para fora, certo? Imagine se eu pegar essa daqui, ó, essa figura, se eu colocar um ponto aqui e um ponto aqui e traçar essa reta, observe que a reta fica para fora. Se essa reta ficar para fora, então nós temos um polígono não convexo, certo? Ou então eu digo assim, ó, a figura que tem boquinha não é convexa. Então essa primeira figura não é convexa, não convexo. E essa segunda figura aqui, como ela não tem boquinha, se você pode colocar dois pontos nela e traçar, vai ser sempre dentro da figura. Então essa figura é um convexo, é um polígono convexo. Convexo. E essa última também é. Observe que não tem boquinha e ela se você colocar dois pontos onde for aqui e traçar, vai ser uma reta, a reta vai ficar dentro da figura. Também é um polígono convexo. Agora vamos para os elementos de um polígono. Observe esse polígono aqui. Aqui nós temos um quadrilátero, temos aqui os vértices A, B, C, D. E vamos identificar os elementos desse polígono. Aqui nós temos os lados. O que são os lados? São estes segmentos aqui, ó, que vai fechar a figura. São segmentos de reta. Eu tenho um A, B, certo? Aqui, ó, o AB é o primeiro segmento, por isso que eu coloquei AB com o tracinho em cima. O segundo segmento, ó, BC. BC é o segundo segmento, com o tracinho em cima. O CD é o terceiro segmento e o DA é o quarto segmento. Então, aqui nós temos 4 segmentos de reta. Essa figura tem 4 lados. Tanto aqui os lados dessa figura. O AB, o BC, o CD e o DA. O vértice é o cantinho. São esses pontinhos pretos aqui, ó. Esse. São quantos vértices? São 4. É o A, o B, o C e o D. As diagonais são essas retas tracejadas que passam de uma vértice a outra, ó. Vai de uma vértice a outra. Então, se nós temos essas aqui, são as diagonais dessa figura. Então, são a diagonal AC, certo? A primeira diagonal AC.
E a outra diagonal é a BD, certo? De uma vértice a outra. É essas duas vértices que nós temos nesse polígono. E o que são os ângulos internos? São esse ângulozinho aqui, ó. Esse e esse. São os ângulos internos. Que eu chamei esse de A, esse de B, esse de C e esse de D. Então o ângulo ele é dado com letra minúscula e com um chapéuzinho em cima. Então A, B, C e D. Certo? Então essa é os elementos de um polígono. Vamos para a classificação do polígono. O polígono ele pode ter o nome de acordo com o número de lados. Por exemplo, e um polígono ele sempre vai ser a partir de 3 lados, né? Só posso formar um polígono a partir de 3 lados. Então nós temos o primeiro de 3 lados, nós temos o triângulo de 4 lados, nós temos o quadrilátero de 5 lados, nós temos o pentágono, o de 6 lados, o hexágono, o de 7 lados, o heptágono, o de 8 lados, nós temos o octógono. Temos ainda outras figuras com 9 lados, é o eneágono, o de 10 lados, o decágono, o de 11, um decágono, o de 12, dodecágono, e temos o icosságono, que é o de 20 lados, e temos outros ainda, mas nós iremos trabalhar só com esse aqui. De acordo com a explicação de hoje, vocês irão responder a atividade. Boa aula para todos!